Oi meninas, meu nome é Camila e hoje estamos aqui para gravar o segundo episódio da série Mulheres Fora da Caixinha. Aqui eu compartilho vida real e experiências que vivemos e tantas perguntas que temos no coração. E hoje vamos falar de um tema muito delicado. E quando meu marido não serve a Deus comigo? Eu sei que esse é um tema que muitos de nós carregamos em casa, mas pouco falado. E é exatamente por isso que a gente vai trazer ele aqui. Fica agora com o segundo episódio da série Mulheres Fora da Caixinha. Bem, muitas mulheres às vezes me procuram, ou até numa conversa simples me perguntam: eu oro, eu busco a Deus e ainda assim o meu marido não busca Deus comigo. Tem algo que você possa dizer a respeito de o que eu posso fazer enquanto a promessa ainda está em andamento, enquanto a promessa ainda não está se cumprindo daquilo que o Senhor já me prometeu? Eu acho que nós somos o maior exemplo, né? Nós começa em casa, então a gente tem que continuar firme, entregando, esperando e confiando no Senhor. Porque no tempo certo, assim como Ele nos chamou, vai chegar um momento que vai chamar essa pessoa, né? O nosso marido, no caso. E o esperar, entregar e confiar é muito difícil. Você entrega, mas o esperar, ele dói. Ele dói. Mas o momento de espera é o momento em que a gente mais se fortalece, mais se achega a Deus para a gente refletir em casa. Sim, nós somos o espelho, assim como para nossos filhos, né? Assim como nossos filhos repetem muito o que a gente faz, o nosso companheiro, o nosso parceiro também, porque ele vai ver que aquilo é bom, aquilo é lindo, aquilo é maravilhoso. Então, é continuar, é permanecer firme. Olá, sou Janaína, sou esposa, sou mãe de uma menina, Isabela, faço parte de um Ministério Kids e eu espero que esse vídeo chegue ao seu coração, esposa, assim como eu, que está perseverando para que seu marido também caminhe com você nos caminhos do Senhor. Quando chega o momento de Deus, sempre chega o momento do basta, né? Tipo assim, você vai continuar até quando sendo desse jeito? E eu me lembro que esse basta na minha vida chegou em um momento, assim, difícil, né? De convívio mesmo com o meu esposo. E eu me lembro que nesse dia eu estava com o coração tão pesado. E eu lembro que eu fui numa praça, ia fazer alguma coisa no centro. E eu fui na praça, sentei na praça, assim, tava de óculos escuros. E comecei a chorar no meio da praça. Então, acho que quem passava ali por mim me taxava de doida, mas aquilo ali era a oração mais sincera ali com o Senhor, falando: olha, eu já vivi 33 anos da minha vida assim. Eu falei: eu não suporto mais viver assim. Não é assim que eu quero viver mais. Então, a partir de agora, conduz tudo. Porque se eu já vivi até 33 anos aqui e algumas coisas deram errado, falei: agora é o Senhor que toma conta, porque eu já não sei mais o que fazer. E ali, a primeira coisa que o Senhor tratou no meu coração foi: a mansidão e a paz andem comigo. Você vai querer andar com quem? Se eu tivesse, eu estava, né? Eu estava andando com tantas coisas, com tantos pesos, com tantas raivas no coração. E ali o Senhor ministrou e eu falei: chega. Eu falei: eu quero andar com o Senhor. Mas também não é fácil, né? Afinal, né? São convívios com pessoas. É. E, e para você, quando que você sentiu? Como que foi esse chamado para você? Você já veio de um berço evangélico ou foi no decorrer do caminho? E aonde que entrou seu esposo nisso? Eu fui criada pela minha avó e pela minha tia, e a minha tia era da Igreja Universal, então a gente frequentava a Igreja Universal e aos domingos ia com a minha avó na missa. Então a gente ficava nessa balança aí, assim. E esse despertar veio numa manhã em que eu estava no quintal tomando café e eu falei: Deus, eu tô sentindo que o mundo tá rodando, as pessoas estão indo e vindo, trabalhando, e eu tô nadando, nadando e não tô saindo do lugar. Eu tô sentindo que eu tô parada, assim. E realmente eu tava parada. E foi aí que Deus começou a colocar pessoas no meu caminho. Começou com o emprego, aí nesse serviço, nessa clínica de estética que eu trabalhava, começou a vir pessoas da igreja DNA. Aí uma delas foi a dona Noêmia, que é a mãe da bispa, que conversou muito comigo, me deu muita direção. A minha irmã, que também é da igreja, começou a ir para DNA e começou a me levar. E assim, eu comecei a criar várias expectativas no meu coração, né? Falei: no dia que o Senhor me chamar para descer as águas, eu vou.
Sim. E eu queria que fosse aquilo lá que no dia que eu descesse as águas, eu visse meu marido. Vai junto, né? Vai junto comigo. E não foi. E não foi, mas eu continuei esperando, acreditando. E assim, essa caminhada, ela não é tão fácil, né? Pra gente chegar até lá não é fácil e o meu chamado, ele foi aos poucos. Foi aos poucos e tá sendo aos poucos. Há tempos que eu venho sentindo um desconforto no meu coração, assim, de que tá faltando algo, tá faltando algo. E é sair da minha zona de conforto. Porque eu sair da minha zona de conforto, ele vai me aproximar mais de Deus. E como é aproximar mais de Deus? É ter o meu momento com Deus. E esse meu momento com Deus é o meu devocional, a minha oração. Então eu precisei começar a ter esse desconforto no meu coração, essa inquietação. Então é aí que eu falei, não, alguma coisa vai acontecer. Então eu creio que esse mover não é só comigo. É sim para me achegar mais a Deus, para ter mais intimidade com Deus, para que isso reflita em casa. Para que essa nuvem maravilhosa, né, esse colorir de Deus, da graça, entre no meu lar. Porque como que eu quero que o meu marido tenha essa vontade no coração dele se ele não tem nenhum exemplo? Exato. Né? Então tem que ser por mim, tem que começar por mim. Então assim, eu sou o caminho. Se eu sou esse caminho, essa porta, eu tenho que ser o melhor caminho. Tenho que ser a porta mais linda, que ele tem interesse em entrar e se aprofundar naquilo. Então, esse sair da minha zona de conforto, que é sim buscar a Deus, ter o meu devocional, ter o meu momento e a minha intimidade, é para mostrar para ele que sim, vale a pena. E Jana, enquanto você falava, eu estava pensando aqui, muitas mulheres às vezes quando pedem, né, Senhor, eu já estou na sua presença, meu filho também, eu já estou ensinando meu filho nos caminhos, mas de uma forma prática, como que eu vou fazer para o meu marido ir? E a oração, que geralmente a gente começa assim, eu falo por mim, ela começa um pouco pesada no sentido de muda ele. Só Muda ele. E a gente só olha, tipo, o que ele tem que mudar. Mas quando o Senhor fala, não, eu vou mudar ele, mas primeiro eu vou mudar você. E quanto mais a gente reluta com isso, mais a gente sofre. Eu me recordo em vários momentos, em situações que depois dessa conversa na praça com o Senhor, ele me trouxe, você me pediu para mudar. E eu vou mudar, mas vai começar em você. Então, se lembre de com quem você vai querer andar. Você vai querer andar comigo? Então, na mansidão e na calma. Isso. E como eu disse, não é fácil se manter assim. Olá, tudo bem? Meu nome é Ingrid. Deus preparou este momento onde encontramos mulheres que falam sobre um tema muito importante. Hoje eu sou uma mulher casada, meu esposo já é cristão, mas eu gostaria de direcionar uma palavra ao coração de vocês, que vocês continuem firmes. O propósito de Deus às vezes é doloroso, mas é necessário. E que vocês possam ser alcançadas por essa série, por esse lindo testemunho que elas têm para vocês. Me recordo de coisas que o Senhor foi ministrando no meu coração. E a gente acumula muita raiva no coração. Sem perceber, a gente pega várias situações ali do convívio, do casamento, e a gente acumula raiva. E cada momento, cada discussão a gente despeja. E daí, talvez uma pergunta que talvez você já pode ter ouvido, como eu já ouvi, e quem está assistindo também pode ter escutado. Se você vai na igreja é assim, por que eu vou? E essa pergunta me feria, mas ela me feria com amor. Porque da mesma forma que eu escutava, era o Espírito Santo falar, como que eu vou fazer alguma coisa com alguém, você sendo um canal, sendo desse jeito? Não tem como você ser um canal, não tem como você resplandecer a luz de Cristo agindo assim. Então quando eu falei, Senhor, então tá bom, muda o meu ver, muda o meu pensar, começou as mudanças. Mas quando a gente fala disso, as mudanças, não é de uma maneira bonita, é de uma maneira esmagadora. Então, a gente pode entrar no assunto de orgulho, nós mulheres não somos orgulhosas, mas ali, né? Tem um pouco. Nunca tá sempre. Não! Ele começou a tratar no orgulho e palavras de me perdoe, eu me excedi, me perdoe, errei. Sim. Você sentiu que
que Deus foi te chamando para um momento assim, como esse? Não só no casamento, mas como na maternidade. A maternidade foi o primeiro passo em que eu comecei a ver o mover de Deus na minha vida. De que a maternidade foi o primeiro passo para eu começar a mudar. Eu era uma pessoa muito reativa, tanto nas palavras quanto nos gestos, assim. Às vezes, até nas brincadeiras, eu era meio ofensiva, mas eu estava brincando. Sabe? Aquele humor ácido. Isso, sabe? Assim, deixava passar. E a maternidade me mudou dessa forma, porque, assim, eu não podia ser assim com a minha filha. Eu podia fazer uma menina, né, a Isabela, crescer uma menina assim, que sai falando a torto e direito. Sim. Então, começou a me mudar aí, no meu jeito de ser, de me comportar, de falar. E uma das coisas que me veio muito e que eu também estranhei foi a mansidão. Porque eu sempre fui muito explosiva. De falou, tomou. Toma lá da cá. Sim, era meu modo de me defender. E é algo que vem lá da paternidade também, né, Jana? Porque às vezes a gente coloca uma armadura pra, né? Não, eu sou forte, eu preciso ser forte pra tudo. Isso. Então a gente perde um pouco daquela delicadeza de filha, né? E aí, quando vem a questão da igreja, a gente tem que ser a sábia. Não a tola que destrói o lar. Sim. Então, com essas mudanças, a gente aprende a falar diferente. Quando vem com uma pergunta, nossa, mas você não é de igreja? Dói, né? Às vezes você escutar. Só que assim, na hora você não tem a resposta certa. Na hora você quer responder de qualquer jeito. Sim. Sim, eu sou da igreja. Por isso que eu estou a cada dia sendo transformada, esmagada, mudada, né, por Deus. Porque é no dia a dia que a transformação vem. Não é assim, Senhor, meu Deus, muda-me, pá. Conheci outra. Com aquela música, Cris. Né? Já veio aqui, né? É o dia a dia. São essas palavras que vai moldando a gente. Porque na hora que você ouve, você quer rasgar. Você quer quebrar os pratos. Sim. Fala, não. Eu vou empilhar todos, vou equilibrar todos. E vou responder como eu deveria responder. Sim, eu sou da igreja. Mas eu também sou lidada. Também estou passando por essa transformação todos os dias. Mas não é fácil. Não é fácil porque a gente coloca Deus, família e os ministérios em primeiro lugar. Então, assim, quando você coloca Deus à frente, o restante vem caminhando junto. Sim, né? Sim. Pouco a pouco. Mas é uma fase, assim, que a gente tem que ter muita sabedoria. Muita sabedoria, porque, assim, a gente ama tanto a Deus. A gente é temente tanto a Deus, a gente é tão grata a Deus pela nossa família, pelo nosso marido, que, assim, a gente ama estar na casa do Senhor. E, às vezes, a gente esquece do nosso primeiro ministério, que é a nossa família. Exato. Porque a gente quer estar lá, a gente quer servir, a gente quer mostrar para Deus que a gente é filha, que a gente é obediente, que a gente ama estar na casa, você ama estar ali naquele ambiente. E aí, às vezes, a gente pune o nosso marido por ele não estar conosco. Exato. Poxa, mas eu quero estar na casa de Deus, eu quero estar cumprindo a minha missão, que é o meu ministério, servir, adorar, louvar ao Senhor. Mas aí você vem com aquela batida de frente. E agora? O que eu faço? O que eu não faço? Como que eu vou agir com essas frases que parece que jogam um balde de água fria? Né? É muito difícil, mas eu acho que buscar a sabedoria é o passo principal para essa caminhada. Sim, viu? E o banco vazio dói. Muito. Gente, como dói o banco vazio de você chegar no culto, um culto de domingo, enfim. De família, um evento de família, você olha e fala... E aquilo, eu me lembro de uma vez que eu estava num culto e na hora ali, ministrando um louvor, alguém disse, abrace sua família, agradeça toda a sua família. Gente, eu sei que, né, olhando assim, estamos todos em família, mas alguns não estão. E aquilo veio como uma seta e veio assim no meu coração e já veio aquela dor. Mas ao mesmo tempo, subiu outra pessoa para ministrar e aquela pessoa ali usada pelo Espírito Santo, ela falou, ainda que você seja só uma pessoa da sua família, Deus usou uma pessoa em Samaria para falar do amor
Jesus, a mulher samaritana, e foi através dela que muitos souberam sobre Jesus. Então, se você é uma pessoa aqui buscando pela sua casa, pela sua família, saiba que o Senhor só precisa de uma para salvar uma casa. Você. Então, aquilo salvou ali o meu culto de calma, vai acontecer, tá tudo acontecendo. Tudo aconteceu. E é claro que todas as vezes que eu venho até aqui ministrar alguma coisa, é tudo sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero ler em Zacarias capítulo 4, onde na palavra diz, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Muitas das vezes a gente tenta de alguma forma penetrar no coração do nosso marido para que ele vá com a gente na igreja, ou até mesmo em casa, né? Para que ele tenha uma vida ali com o Senhor. Mas às vezes a gente pode usar de maneiras muito fortes, de maneira grosseira às vezes, para tentar de alguma forma, pelo nosso desespero, para que ele sirva com a gente. Nosso testemunho diário fala mais alto, né, Jana? Então, assim, tem alguma situação que você se lembre que você tentou de alguma forma, não, eu preciso falar alguma coisa para que ele saiba que ele precisa ir comigo, senão vai acontecer alguma coisa, tenha uma coisa prática. Assim, a gente quer colocar, assim, frases que causam impacto / medo no coração para que a pessoa reflita sobre aquilo que você falou, que como se você fosse interferir no que Deus tem planejado. Não é no nosso tempo, não é no nosso momento. Em alguns momentos em que eu estava indo para a igreja, que muitas vezes eu fui com a minha irmã, ela que me levava, a vontade era de causar, assim, um impacto, tipo, Jesus vai voltar e você vai ficar. Tipo, eu já tô lá, já vou subir. Eu tô buscando a minha salvação e você vai ficar aí. E aí, como que vai ser? Você quer isso pra você? Sim. Só que assim, eu nunca tive, assim, esses momentos, porque acho que Deus, o Espírito Santo já falava, opa, não é você, sou eu. Sim. Eu vou chamar. Eu vou colocar algo no coração dele em que vai levar. Então, assim, acho que a gente quer causar esse momento, assim, de que, olha, eu tô fazendo certo e você não, né? Sim. E não é bem assim, né? Assim, acho que do mesmo jeito em que Deus, a gente fala, né? Brinca, né? Que Deus pegou eu na curva. Sim. Vai pegar ele na curva. E eu já falei, quando Deus te chamar, você vai se sentir tão, assim, angustiado, assim, você não vai conseguir se segurar. E é ele que vai causar esse impacto no seu coração. Sim, sou eu. Então, assim, já teve um momento, assim, de dar essa... Vai. Deixa eu falar isso aqui pra ver se ele se comove o coração dele. Como se eu fosse a perfeita, né? No caminhar com Deus, né? E não sou. Sim. Nunca serei. Não dá pra ser assim. Só que a gente também pode usar de estratégias. Já aconteceu comigo e eu conversei com uma colega esses dias que ela também fez. Eu me lembro que era alguma data especial, não sei se era aniversário de casamento, ou era alguma data especial. E a gente conversando, olha, não sei se vai dar pra ser pra um lugar tão assim, o que a gente pode fazer? Falei, vamos no culto comigo. Falei, já vai estar ótimo pra mim. Então, assim, é uma estratégia. Já dá pra, tipo, não, Senhor, se for, já, pelo menos ele já vai lá, escuta uma palavra. Falei, se for o dia, vai ser o dia. E eu não sei você, mas acredito que você já tenha na sua cabeça quando esse dia vai acontecer, né? Assim, visualizando, nossa, o dia que ele levantar a mão, eu vou atrás dele, daí eu vou que ajoelho, daí eu choro. O que eu faço? Eu intercedo junto, eu só choro. É que a gente fica naquela expectativa, né, de criar. E eu acho importante a gente ter essa expectativa, né? Porque o Senhor já falou, a palavra dele não volta, ele vai cumprir. Ter uma esperança. Exato. A gente precisa ter essa esperança. Exato. No coração, né? Essa convicção que vai acontecer. Vai acontecer. Eu recebi essa promessa no dia em que eu desci as águas. Nossa. Quando eu desci as águas que eu voltei, o pastor olhou para mim e falou assim, você e sua casa servirá ao Senhor. A sua família tá aí? E meu marido estava lá comigo. Nossa, eu creio na promessa. Sim, vai cumprir. E às vezes o cenário, ele parece todo bagunçado. Sim. Você olha assim e fala, mas aqui não tem como. Não tem como alguém se converter aqui. É a convicção de outras coisas, jogo desigual, vícios. Sim. Como que o Senhor vai entrar aqui? Mas a gente já viu tantos testemunhos, tantas pessoas. Então, o que cabe a nós é esperar o tempo certo. E é nessa bagunça que Deus faz, não que a gente faz. Né? Ele tira tudo do lugar. Porque ele vai colocar cada coisinha no seu devido e perfeito lugar. Então, é nessa bagunça que a gente se encontra, né? Para que tudo aconteça como deveria acontecer, né? Sim. Tá tudo bagunçado, tá tudo confuso,
na nossa visão. Mas na visão de Deus já tá tudo certo. Porque ele começa e ele termina. Exato. E durante esse esperar, né? Porque o que eu quero trazer aqui é coisas práticas. Porque a gente fala, não, vamos esperar. Mas, Camila, o que eu faço enquanto eu espero? Eu não sei lidar com esse homem enquanto eu espero. E então, muitas das coisas que já aconteceram, eu sempre pensava, eu preciso amar mais. Senhor, eu preciso amá-lo mais. Então, as minhas orações com Deus eram, Senhor, me dá esse amor do mesmo jeito que o Senhor olha para ele. Eu preciso olhar para ele do jeito que o Senhor olha para ele como filho. Então, eu preciso enxergar esse amor que o Senhor ama ele. Então, muitas das vezes, as minhas maiores orações eram essa. E a gente cria algo de amar o marido só quando ele se converter. Eu vou amá-lo mais quando ele já estiver indo na igreja comigo. E o convite do Senhor é, você precisa amá-lo antes. Depois você vai amar ele muito mais. Mas eu quero que você ame ele antes do processo, durante o processo. Depois do processo você vai amá-lo mais. Em 1 João, capítulo 4:16, Deus fala sobre o amor dele. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Então, hoje eu quero te fazer esse convite. Não espere a conversão do seu marido para amá-lo. Ame no agora, ame no processo. Porque todas as vezes que você se sentir, Senhor, está desmoronando tudo, parece que está tudo se acabando, peça para o Senhor renovar o seu amor pelo seu cônjuge. Renovar o amor que você teve lá no começo, que talvez você ainda nem tinha uma intimidade com Deus, talvez você nem era convertido, mas ainda assim o propósito se cumpriu do casamento. Então é porque o Senhor tem algo para trabalhar. Então peça, todas as vezes que no secreto, peça para o Senhor, Jesus, me dá o amor que o Senhor o ama. Me ensina a amá-lo como o Senhor o ama como filho. E eu tenho certeza que as coisas vão começar a ficar diferentes. Olá, tudo bem? Eu sou a Carol, eu sou dona da All Time Pet Care e hoje nesse dia muito especial que as meninas estavam gravando um novo episódio, a gente veio fazer uma exposição dessa nova marca, né? E quando elas começaram a falar, o Senhor começou a me fazer lembrar de todo o processo que eu passei. O processo que eu passei na minha casa, com um marido que não tinha se convertido ainda e que no meio do caminho, aí, depois de muita perseverança, muita calma, muito amor, se converteu. Então, o meu único recado é, vale a pena persistir, vale a pena ser fiel, vale a pena todo o esforço, toda oração, tudo. No final, sempre vai valer a pena, porque o Senhor, ele é sempre muito detalhista. Então, a minha palavra de hoje é persevere naquilo que o Senhor colocou no coração de vocês. Jana, eu me lembro que num devocional com Deus, o Senhor me trouxe uma seguinte visão sobre ser prudente e astuta. A prudência vai me proteger e a astúcia vai me guiar. E o que o Senhor trouxe dentro disso? Eu vou trazer uma situação aqui para dar de exemplo, porque muita gente fala de vamos esperar, vamos mudar, mas trazer de uma maneira prática. Nessa época, eu estava servindo em 2 ministérios e tinha um culto muito especial, que era defensora, e ia vir a Sandra Alves, eu queria muito ir, eu já estava esperando muito. Só que era o aniversário do meu marido, e ele ia fazer uma confraternização em casa, um churrasco. E aquilo ficou no meu coração. Mas eu quero ir na igreja, pô. E às vezes a gente acha que pro marido se converter, a gente tem que estar o tempo todo só lá dentro. E o Senhor me trouxe, não, você precisa ter inteligência, você precisa ser astúcia, você tem que ter astúcias e ser inteligente para as coisas. Então, o que eu quero trazer aqui, muitas das vezes, a gente vai ter que deixar de fazer algumas coisas para que outras possam, assim, de alguma forma, ministrar no coração. Por quê? O que o Senhor me trouxe de exemplo é, você não vai no culto, porque hoje é o dia mais importante da vida do seu marido. Então, você não vai ir, você pode ir em outro, e hoje você vai ficar com ele, com toda a sua família, e cantar o parabéns e ficar aí. Porque é assim que você vai ministrar a sua casa. Porque se você saísse, seu marido ia falar, ah lá, trocou o meu aniversário por um culto de igreja. A gente precisa, eu sou uma pessoa que eu preciso ter uma casa, igreja, para eu me achegar a Deus. Eu preciso estar ali. Eu preciso daquela comunhão. Eu preciso daquelas pessoas intercedendo.
Eu preciso ouvir a voz de Deus ali. Eu preciso daquele ambiente. Só que, às vezes, a gente esquece que a gente também pode fazer um culto dentro de casa. Exato. Né? Começa dentro de casa. Né? Tudo começa dentro de casa. Quando eu tive o despertar de começar a ir para a igreja, fui aonde? Dentro de casa. Né? Eu precisava estar ali, naquele momento, na minha casa. Então, às vezes, a gente esquece de levar esse culto para dentro de casa. E assim, a gente pensa muito no espaço físico para cultuar ao Senhor, para levar uma adoração ao Senhor. Não, é ali, no seu lar. Exato. Que primeiro ele tem que ser um lar. O lar é onde você chega, onde tem amor, onde tem calmaria, onde tem união. É ali, no seu lar, onde tem o seu descanso. E às vezes a gente pensa que é só na igreja. Exato. Mas como que o seu marido vai ver o seu corpo se ele não estar ao seu lado? Na igreja. Então comece em casa. Comece adorando ao Senhor em casa. Nos pequenos detalhes. Senhor, obrigada, meu Deus, por esse dia, pela vida do meu marido, por eu estar ao lado dele, por ele estar com saúde, por a gente estar aqui comemorando mais um ano de vida. E a gente junto, com amor, com união, com um propósito. Porque o casamento, ele é isso, né? Eles são, assim, para mim eu vejo o casamento, ele é como uma corrente, eles são laços, são entrelaçados. Se um quebra, fica perdido. O que você começou ali, do que quebrou daqui para frente, tá perdido. Então a gente tem que continuar criando esses vínculos, esses laços, e é como eu falei, começa dentro de casa. Começa como você se comporta, né, com as adversidades, que nem você falou do seu marido, o aniversário dele. Você foi com seu coração leve? Ou você foi com seu coração aflito? Poxa, eu queria estar lá. Mas e a vida de seu marido? É para vocês estar mais um momento junto. Então, eu vou voltar. Comece em casa, né? É no você olhar para sua casa bagunçada. Obrigada por essa pia cheia. Obrigada por essa cama bagunçada. Obrigada pelos brinquedos pela casa. Sim. Obrigada pelo meu marido jogado no sofá. Sim. Ao menos ele está em casa, né? Exato. Então começa ali a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa exaltação ao Senhor começa dentro de casa. É sempre dentro de casa. Lógico que a gente queria muito estar em todos os compromissos da igreja. Sim. Nossa, já teve vários defensores que eu queria estar, já teve vários domingos que eu queria estar na igreja. Mas meu marido falou assim, fica esse domingo comigo? Sim. Então, que comece. Eu sou o exemplo. Eu nascer esse exemplo em minha casa. Essa fome, essa sede, depois você imagina, assim, nós já temos a fome, a sede de estar na presença de Deus, na casa de Deus, mas imagina quando ele também, né, e principalmente o primeiro amor ali, né, da conversão. Então, é como se você falasse, eu vou guardar tudo isso, toda essa expectativa e essa fome para aquele dia, para quando chegar. E agora a gente vai entrar num assunto de intercessão, da mulher intercessora. E quando a gente fala de intercessão, é sobre orar pelos nossos maridos, jejuar. E eu confesso que, para mim, essa chave, ela virou há pouco tempo. Eu orava, sempre orei, sempre busquei. Mas é como se houvesse uma preguiça espiritual de começar a intercessão mesmo, de olhar e falar, eu vou fazer um jejum de tantos dias, eu vou fazer um propósito. Então, eu posso dizer que foi recente, porque esse despertar veio recente, porque o Senhor vai trabalhando a gente aos poucos. Ele nunca vai chegar, eu vou cortar tudo, vou fazer tudo. É aos poucos. Então, o Senhor começou a me convidar. Tem coisas que só vai acontecer, tem uma passagem que fala sobre isso. Tem situações que é só com jejum e oração. Então, como que é o seu papel de intercessora? Você já fez algum jejum específico, algum propósito assim, que você viu que mudou uma coisinha aqui, já tô sentindo algo que tá mudando? Eu acho que a gente entrar nesse propósito de jejum, ele vai um pouquinho além para nós que não temos maridos convertidos e não tem o entendimento da palavra. Porque assim, ele vai além de você cortar coisas que te traz alegria, né? Porque a gente entra na intimidade com o nosso marido.
Então, assim, a gente precisa entrar nos sacrifícios da carne. Exato. Né? Então, para ele ter o entendimento disso, é um pouco difícil, né? Porque, Sim. tipo assim, é seu, coisa sua. Sim. Não tem a ver com isso. Porque você tem que me punir com isso, né? Então, eu acho que não é preguiça. Eu acho que é uma barreira que a gente tem que... Primeiro, a gente tem que entender essa barreira e saber como eu vou lutar contra essa barreira. Então, assim, o jejum, ele é muito sério. Ele é muito sério, sabe? Você entra nisso, você já tem que estar com toda a armadura de Deus, porque a guerra espiritual, ela é vem forte. pesada, ela vem forte. E assim, como a gente está falando em questão do marido, né, não estar conosco na caminhada com Deus, é ali, exatamente ali que ele vai vir forte. Ele pega, é como se a gente estivesse com toda a armadura e é o cenário de guerra ali. E às vezes, antes do jejum, antes de olhar para o propósito, a gente está fora ali, a gente está olhando só. Quando você pisa, vem tudo. E vem tudo. Você tá forte mesmo? É um teste, tipo, tá, você vai entrar nisso. Você tá preparada para passar tudo isso? E como você vai olhar o seu esposo depois disso? Sim. Você vai continuar amando? Sim. Você o ama? Ou você vai olhar e vai falar assim, ele é fraco. Sabe, assim, ele não tem esse entendimento. E eu nunca entrei, assim, num jejum específico. Mas as minhas orações para Deus é, Senhor, permita que ele sinta e viva o seu amor. Assim como eu tenho o privilégio de ser amada, cuidada e protegida pelas tuas mãos, permita que ele viva isso. Que ele sinta o verdadeiro amor. Sim. Que é o Senhor. Somente isso. Então, as minhas orações são essas, principalmente depois que eu recebi a promessa, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu falo, Deus, está nas tuas mãos, eu vou fazer a minha parte, que é continuar seguindo firme no meu propósito, continuo intercedendo pela minha casa, pela minha família, pelo meu casamento. Eu entrego a minha casa, o meu casamento, a minha maternidade, o meu ministério diante de ti. E que seja feita somente sua vontade. Sim. E que o seu amor entre assim no coração dele de uma forma transformadora. Mas o seu tempo. Que ele sinta esse lindo e verdadeiro amor. Sim. Eu entrei na batalha. Eu fiz um jejum de 40 dias com outro grupo de mulheres e cada um colocava ali o seu propósito. E a batalha espiritual, ela é real. Eu pude sentir dias, assim, que a retaliação caiu sobre a minha vida. Então, eu tinha sonhos, assim, com manifestações para tentar me amedrontar da onde eu estava indo. Só que também o Senhor é tão misericordioso que Ele me permitiu ver tudo que estava sobre a minha casa. Então, por isso que a gente fala, quando a gente entra para guerrear, mas a gente já entra sabendo que a vitória é certa. Então, assim, é um nível de fé atrelado ao amor do seu marido. O quanto você quer que ele conheça Jesus. E que, de alguma forma, se eu for um canal para a vida dele, eu vou me colocar na brecha porque eu quero ele junto comigo. Eu quero, quando o Senhor voltar, eu quero subir junto com a minha casa. Então, assim, se hoje é o meu papel entrar na brecha, Senhor, pelo meu marido eu entro na brecha. E eu entrei na brecha. E eu falo aqui, falo para você aí de casa, antes disso, tenha convicção que é o momento certo. Ore ao Senhor, busque ao Senhor, porque, e se você tiver amigas que sejam intercessoras ou amigas realmente que tenham uma intimidade com o Senhor, peça ajuda também em oração. Não entre numa batalha despreparada. Várias vezes eu entrei e eu sofri retaliações. Nesse último jejum eu pude ver o devocional que eu fiz com o Senhor até uns dias. O Senhor me lembrou de cada situação dentro desses 40 dias e tudo aquilo que eu venci com Ele. Coisas que eu fiz que eu achei que, talvez nos meus olhos, poxa, mas ele não se converteu? Eu achei que no 41 eu ia na igreja, a gente ia, ele ia lá. Não é assim que funciona. Não é assim. O Senhor vai trabalhando aos poucos. Mas assim, tudo que você faz, tudo que você coloca na presença dele, ele usa, ele sabe o momento certo. E ele sabe a entrega de cada uma. Então, que a gente possa ter a maturidade para entrar na batalha, mas saber que
toda a retaliação do inimigo, ela cai por terra, porque é o Senhor que está com a gente na batalha. Outra coisa que o Senhor também me trouxe sobre discernir as setas do maligno. Todas as vezes que eu pedi para o Senhor me ajuda a me manter com a boca fechada no momento de fechar e falar quando eu preciso falar. Então, eu pedi para o Senhor me ajuda a discernir o momento certo entre o silêncio e a fala. Sim. E daí, o Senhor ministrou. Então, eu vou começar a te mostrar. Então, quando eu escutava algo, o Espírito Santo falava, isso é seta. E daí, o sapo descia assim, engolia. Então, como que é pra você agora nesse processo? Você consegue olhar e falar assim, é só mais uma investida pra acabar aqui com a paz da minha casa? Em casa é assim, a gente discute o problema e a relação. A gente não briga. Lógico, a gente tem os momentos, né, que assim também ninguém... Sim, somos humanos ainda, né? Não estamos com asa voando por aí. Não, ainda não. Então, assim, a gente tem aqueles momentos, mas assim, eu agradeço muito Deus por Ele me dar essa sensibilidade de ver ao redor que alguma coisa está diferente. Abertura para conversa, né, de algo que precisa ser conversado. Sim. Tô sentindo que tem um clima esquisito, né? Muitos homens correm, né? Tá dando choque, sabe? Você não consegue criar um diálogo com a pessoa. Parece que você quer começar uma conversa e uma alfinetada daqui e dali. Eu falo, alguma coisa está errada, né? Eu falo, não, aqui não. Falo, aqui não, do mesmo jeito que você entrou, você sai. Dentro da minha casa, não. O único que governa a minha vida, o meu casamento, é Deus. Né? Deus ama casamento. Né? Ele criou a mulher para fazer companhia para o homem. Né? Exato. Ele criou com as próprias mãos. Então, assim, eu agradeço muito a Deus por ter essa sensibilidade de perceber de que tá um ambiente favorável para o inimigo agir. Aí vem aqueles pensamentos. Mas será que eu amo ele ainda mesmo? Não. Será que a gente já não virou amigo? Nossa, parece que tem tanta gente separando. Será que eu vou chegar a minha vez também? Sim. Tá estranho. Não quero nem falar com ele hoje. Deixa quieto, sabe assim? Passou o dia, vocês, né, a gente nem trocou uma fala, alguma coisa. Aí é o momento em que eu me coloco no lugar da mulher sábia. E falo, não, Senhor, vamos lá. Vamos lá, entra aqui, começa a mover ali, né? Me traga essa mansidão para que eu consiga resolver essa situação. E esses dias aconteceu algo e eu tava assim, furiosa. Aquele dia que eu não tava entendendo o que estava acontecendo no meu coração, o meu sentimento. A gente teve uma semana muito corrida. Então, assim, a gente leva a Isa pra escola todos os dias e eu busco sozinho porque ele tá trabalhando. Então, na semana passada, a gente não teve isso. Então, eu fui a semana inteira sozinha. E aí, eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Ele, né, tá atarefado com o trabalho e tal. Eu falei, eu preciso conversar. Assim, quando eu conseguia falar, Camila. Ele falava, o que você quer? Eu falei, mas não adianta nada falar com você. Você não vai mudar. Nem a gente consegue, às vezes, né? Aí ele falou assim, você tá percebendo que você não tá conseguindo falar o que você tá sentindo? Aí eu fiquei, que é? Porque a vontade era sair batendo todas as portas. Tá. E aí foi que Deus falou no meu coração, você estava com saudade dele. Você sentiu a falta da presença dele. Era só isso. Então, assim, é nesses momentos em que a gente precisa ter a sabedoria, colocar Deus à frente, porque senão a gente perde o rumo. Sim. A gente faz desandar aquilo que não é a brecha. Exato. A gente dá a brecha para o inimigo invadir, colocar sentimentos, palavras na nossa boca e que faz a gente se afastar do nosso marido. Sim. Porque não é isso que Deus quer. Aí eu parei, pensei e falei, Deus, obrigada. Obrigada por não ter me deixado falar o que não era preciso naquele momento. E que eu estava apenas com saudade dele. Estava sentindo falta dele ali na nossa rotina, no nosso dia a dia. E que bom que eu tenho um marido que também não faz eu perder a cabeça. Sim. Ele falou, meu bem, você não tá entendendo, você não tá conseguindo falar para mim o que você quer. Aí nós tivemos um final de semana delicioso, maravilhoso, em família.
Eu sei que nada, Senhor, era isso que eu queria. Sim, era só isso que eu queria. Então, ter a sabedoria é a chave principal e colocar Deus à frente. Eu me lembro um tempo atrás que Deus me deu um sonho. E nesse sonho eu estava numa sala e tinham vários slides, assim, tinham vários alunos e eu estava ali. Só que o professor, ao invés dele estar na frente, ele estava atrás, né? Passando os slides. E eu me lembro que esse professor me perguntou, na verdade perguntou para a sala, o que é mudança comportamental? Box. E eu lembro de ter levantado a mão. E eu respondi do meu jeito, eu falei assim, olha, mudança comportamental é quando você percebe que as suas atitudes estão atrapalhando os demais. E essa percepção é a virada de chave para você começar a fazer as coisas diferentes. Sim. Então, acordei, como sempre, eu sempre anoto, e eu fui pesquisar sobre o que é realmente. E era exatamente isso. E até então eu nunca tinha lido a respeito, mas o Espírito Santo ministrou essas mudanças que precisam acontecer. E quando eu trago sobre a mudança, também quero falar sobre a visão a respeito de enquanto a promessa não se cumpre, enquanto não acontece. E aqui eu quero entrar no ponto de vícios. Às vezes a gente tem ali o marido que ainda bebe, ou fuma, ou até outro tipo de vício. E como que nós, nessa situação, como que a gente consegue ver Deus? Por enquanto que nada acontece, por enquanto que, olha, meu marido bebe muito, meu marido não para de beber, meu marido não deixa de fumar, meu marido faz outro tipo de coisa que me magoa. Tem alguma coisa que você pode deixar para essas mulheres nesses momentos? Principalmente no dia assim, no dia que hoje ele bebeu muito, o que eu faço, Senhor? Assim como nós mudamos nosso comportamento e até, né, como mulheres, a nossa vestimenta, quando a gente começa a frequentar uma igreja, o Espírito Santo começa a incomodar o nosso coração. Essa roupa não tá legal. Eu tô com a saia até o pé, mas ela está colada. Então está assim mostrando toda a estrutura do seu corpo. E isso pode chamar a atenção para um lado ruim. Então, assim, aos maridos que têm esses vícios em que traz essas más influências para dentro de casa, eu acho que a gente tem que fortalecer ainda mais em oração. Já me falaram algumas vezes assim, quando seu marido estiver dormindo, coloque as mãos sobre a cabeça dele e ore sobre aquilo. Então, tenha essa autoridade, porque nós temos essa autoridade dos céus. Coloca a mão sobre a cabeça do seu esposo e ore sobre aquilo que traga má influência para sua casa. Seja o vício do álcool, né, do cigarro, de jogo, pornografia, qualquer vício que não é agradável ao coração de Deus. Em casa a gente não tem vícios. Eu posso dizer sim que até o vício até parte um pouco de mim com rede social, que também é algo que Deus ministra muito ao meu coração, rede social e televisão. O meu marido, ele gosta de tomar uma cervejinha ou outra, assim, mas assim, não temos esse hábito de colocar bebida alcoólica dentro de casa. Mas a gente já teve um episódio em que eu precisei dar o basta. Falei, você vai ter que decidir o que você quer para sua vida, porque dessa forma eu não quero. Dessa forma eu não aceito. Eu vim de um lar que tinha muitos vícios de álcool, de droga, de cigarro. E eu sempre olhei aquilo e eu nunca concordei com aquilo, sabe? Eu sempre achei um absurdo. Eu sempre olhei assim e falei, como que a pessoa coloca isso dentro do corpo dela? Como que ela pode colocar algo tão ruim dentro do corpo dela e ela se torna isso? Perder totalmente o controle do seu corpo, né? Que é o nosso templo. Então, o vício, eu acho que ele, assim, é uma estratégia do inimigo para tirar do controle aquilo que Deus está conduzindo. É uma porta, né? É uma porta. E não te cortando, mas só para deixar registrado sobre o propósito e o jejum daquele momento, o Senhor me permitiu ver o que era o vício do alcoolismo. E era muito feio. E não era nem algo assim, né? A gente não tá falando assim, materializado em demônios. Não era. Era algo que penetrava nas células da pessoa e eram várias. E ele tinha um aspecto de um gambá. Sim, então assim, é muito forte, cara.
eu bebi na minha vida, não vou que, nossa, não, gente, né, todo mundo, tenho passado, bebi também, mas graças a Deus fui liberta, e foi o Espírito Santo que me libertou, de tipo, não querer mais, não faz mais parte de mim, não sinto mais falta. A gente nunca pode esquecer de interceder, de orar, né? Eu acho que, como nosso marido não é convertido, não conhece essa maravilha que é seguir a Jesus, eles têm que ver que caminhar com Jesus, ele é leve, ele é saudável. Então, assim, a gente não pode impor para eles de uma forma em que ele precisa mudar como a gente quer, no estalar de dedos, que é no dia a dia, dia após dia. Então, a gente tem que pedir para Deus nos manter forte, para que Deus continue nos guiando, para a gente ir tentando moldar. Sim. Então, assim, quando a gente fala de intercessão, a gente não pode interceder pelos nossos maridos de uma forma que causa medo neles. Você impor as mãos lá e falar, eu repreendo. Do nada. Ele tá tranquilo ali, assusta. Porque não é assim que Deus, né, age na nossa vida. Sim. A voz dele é mansa, né? Então, a gente tem que ter essa mansidão também, de mostrar para eles que é leve e que ele não precisa, se ele tem o vício do álcool, ele não vai parar hoje. Sim, nunca mais eu vou beber. Não, né? Vai ser dia após dia. Esses dias eu até brinquei de que a gente foi no churrasco, aí eu peguei e falei assim, eu vou orar para aquela geladeira para amargar todas as cervejas para vocês nunca mais beberem. Aquele desespero, né? Eu falei brincando pro meu marido, né? Ele deu risada. E eu acho que é isso. Trazer leveza para o desconforto, né? Sim. Eu, como, assim, eu não sou santa, né? Sim, perfeita. Sim. Mas, assim, eu sempre tive medo do álcool. Eu sempre tive medo de ser uma pessoa viciada em bebida, em cigarro, em qualquer outra substância, assim, que me tirasse do controle da situação. Então, eu nunca tive, assim, esses episódios do passado em que fui viciada em algo, em alguma coisa, né, de vício. Mas aí Deus me colocou numa família em que quase todos eram viciados no álcool, na droga, né, e no cigarro. Então, eu acho que isso foi uma forma em que Deus foi colocando no meu coração e que eu posso interceder por essas pessoas, mesmo que elas não saibam. Sim, elas não precisam saber. Eu não preciso gritar aos quatro ventos para ouvir. Sim. Aqui, ó, eu posso estar vendo meu marido ali bebendo a cerveja e eu estar ali, Senhor. Tira o óleo ungido assim da bolsa, taca bem assim na pontinha. Bebe, aquela poçãozinha assim. Bebe, querida. Poção, né? Exato. Poção, né? Então, assim, Deus, ele ouve o meu coração, ele sabe das palavras que eu vou falar mesmo antes de sair da minha boca. Então, a nossa intercessão, ela é muito forte, né? Porque, assim, nós somos um só. Então, eu acho que o que você pede para você ir para sua casa é para todos, é para casa mesmo, para todos que estão ali. Então, o vício, ele é uma brecha que o inimigo, ele encontra para tentar fragilizar, desestruturar. Mas assim, nós somos filhos, sim, somos servas, nós somos escolhidas e nós somos escolhidas para também mostrar o caminho e a leveza que é seguir os caminhos de Deus e que isso é bobeira. Sim, isso é bobeira. Tudo que a gente faz aqui na terra, né, em questão de que não é os caminhos do Senhor, é bobeira, vai ficar. Então, tem que ser leve, tem que ser gostoso, tem que ser saudável, tem que ser na alegria. Exato. Tem coisas que é na dor. Sim, tem que ser na dor. Deus acho que fala, poxa, então vamos lá. Sim, você quer assim? Então assim será. Então eu vou na dor. Mas enquanto a gente puder ser na leveza, na alegria, a gente tem que fazer. E nós somos as intercessoras do nosso lar e é isso que a gente aprende a ser as defensoras, né? Exato. A gente tá ali para defender. Então, não manter firme na intercessão é a base mais importante para eliminar essas brechas. Sim, e eu estava te ouvindo e o Espírito Santo ministrou no meu coração
mas de uma fonte não pode jorrar duas águas. Sim. Porque às vezes a gente tá orando, intercedendo, Senhor, salve meu marido, liberta meu marido, mas em algum momento, em algum atrito com raiva, Senhor, pesa a mão no meu marido. Então, e aí? Você fala, tá, você tá me pedindo pra salvar, mas você já tá pedindo pra eu pôr a mão, e se eu pôr a mão? Porque se eu pôr a mão, você também vai ser afetada. Sim. Então, é olhar sobre isso. Não tem como você orar e interceder por ele, pedindo salvação e libertação, se ao mesmo tempo você olhar e falar, Senhor, põe a mão nele, traz o juízo para ele se converter, porque o Senhor não vai converter ele assim, o Senhor vai converter por amor. Claro que existem situações e situações, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Mas buscar a sabedoria em, tá, tem uma situação que tá me deixando nervosa, deixa eu me calar aqui, Senhor, olha para ele. Eu acho que é o máximo que a gente pode falar nos momentos, né, de faísca. Senhor, olha para ele. E já tá ótimo. Apontar o erro do outro é muito fácil, né? Mas você se olhar, também ver que você também tem os seus erros, porque a gente também precisa olhar, a gente tá errada. O nosso comportamento tá errado. A nossa oração está errada, né? Porque é mais fácil eu olhar para o meu marido e falar assim, você está errado porque você não vai para a igreja, coisa de vó, né? Você não vai pra igreja. Não vai pra igreja. Dá uma dor de cabeça, também não vai pra igreja. Você não vai pra igreja. Mas assim, às vezes a gente já teve momentos em que a gente usou uma desculpa para não estar na igreja, né? Então, assim, olhar para o erro dos outros é mais fácil do que você olhar para o seu, consertar o seu erro, para você tentar ajudar a pessoa a consertar o erro dela, para ela conseguir ver o que precisa ser mudado. Quando vem alguém e fala assim para você que você precisa mudar, é difícil, né? Sim. Um exemplo assim, Camila, você tem que falar mais baixo. Nossa, aquilo vem assim como um tapa na cara, né? Tipo Sim. assim, nossa, mas por que eu tenho que falar mais baixo? Esse é o meu jeito de ser. Sim, daí já sobe, né? Aquela autoridade. Sobe aquela autoridade. Então, assim, a gente tem que buscar a se olhar, se conhecer. Não é fácil. Não é fácil. Pra gente tentar olhar pro nosso parceiro, pro nosso companheiro, pra ele tentar mudar também. Sim. Que é assim que Deus vai transformando a gente, né? A gente vai errando, vai aprendendo, vai errando e vai aprendendo. E, Jana, eu acho que é um dos pontos, assim, quando eu percebi que eu estava sendo o tipo de pessoa que eu não deveria ser, que era um general dentro de carro. Então, eu travava uma batalha igual um general e eu tinha os meus soldados e cabos dentro de casa e todos tinham que me obedecer. Então, o Senhor me convidou a, tipo, saia dessa posição, porque não é pra você estar aí. Volte a ser feminina e delicada como eu te criei. A guerra que você precisa travar como um general é dentro do seu quarto no secreto. Lá que você tem todas as suas patentes. É lá que você tem autoridade e é lá que você grita, que você guerreia. Mas quando você sair do secreto, você volta a ser a menina, a minha filha feminina. Então, muitas das vezes eu era aquele general dentro de casa, tipo, não, tem que fazer isso, tem que ser assim, tal. E Deus me convidou para isso. E você, em algum momento, você sentiu que, olha, eu não sou, não é para ser esse tipo de general aqui. Foi como eu falei no início, foi a mansidão que me tirou desse lugar de general. De que eu tinha que governar aquilo e tinha que ser do meu jeito. Porque o meu jeito era o certo. E não, nós somos um só. Nós somos uma carne só. Então, assim, é a comunhão de que eu estou errada, mas você também está errado. O meu pensamento está certo, mas o seu também pode estar certo. Sim. Então, quando a gente senta, conversa e entende sobre aquele problema, a gente sai desse cenário de general. E a gente começa a praticar a equipe. Nós temos que ser uma equipe. Lógico, que tem um que vai liderar. Sim. Que no caso é o meu esposo. Sim. Que ele é o provedor da casa. Né? Submissão, né? Isso. E quando eu entendi, uma pessoa ministrou isso ao meu coração sobre submissão, eu falei, nossa, é você estar sob a missão do seu esposo. Não é você estar abaixo. Sim. Nós estamos lado a lado, né?
Então, quando você sai desse cenário de que o outro está sempre errado, de que o outro é só o ouvinte e vai seguir o soldadinho. Você vai dar um comando, você vai fazer isso, isso. A gente perde a razão. Exato. A gente perde a razão porque a gente não dá a oportunidade para a pessoa ser quem ela é, para ela dar a voz dela, para ela dar a opinião dela. E a gente, se a gente colocar isso espiritual, a gente coloca Deus. Senhor, toma conta do meu esposo. Sim. Eu entrego ele nas tuas mãos. Só que a hora que Deus vai fazer assim, a gente põe a mão à frente. Exato. Então a gente tem que aprender a tirar as nossas mãos, a dar um passo para trás, para realmente a gente entrar no nosso quarto de guerra. Exato. Para Deus agir. É ali que a gente vai entregar todas as nossas demandas, todas as nossas fraquezas, fragilidades, o nosso egoísmo, que também está muito alto, e deixar realmente Deus agir. Porque depois que Deus começa a agir em nós, a gente dá oportunidade para as outras coisas também começar a agir conforme Deus quer. Então, a partir do momento em que você coloca Deus à frente e você sai do cenário, tudo muda. Sim. Né? Tudo muda. Então, eu sair desse cenário de general me fez entender que eu sou sim sexo frágil. Deixar ser vulnerável. Isso. Demorou muito essa virada. Tipo, seja vulnerável. Você tem liberdade para ser vulnerável agora. Muito. E a maternidade também me mostrou isso. Que eu também preciso ser cuidada. Eu também preciso ser olhada. Eu também preciso ser ouvida. Eu vou chorar sim. Sim. Eu sou chorona. Mas eu me segurava porque eu precisava ser forte. Exato. Eu sou forte. Nossa, você é forte. Eu sempre ouvi isso. Né? Conta da minha história. Sim. Você é muito forte. Só que eu só chorava no secreto, porque ninguém poderia ver o meu lado frágil, porque eu precisava ser forte. E no casamento foi assim também. Sim. Então eu precisava sempre ser forte. Só que Deus sempre falou, não precisa. Né? Você é mulher, você é feminina, você tem que ser delicada. Exato. Isso é muito difícil para mim. Difícil. Muito difícil, porque eu sou muito assim. Mas vem reflexos, né, da infância, adolescência. E sair desse posto me mudou bastante. Me fez, assim, mostrar que meu marido, ele está comigo. Não é eu sobre ele, nem ele sobre mim. Estamos juntos. Juntos nessa caminhada. E você tira um fardo tão pesado, você começa a viver tão leve. Eu acho que isso entra também com as questões dos afazeres de casa. Sim. Né? Porque a gente quer tudo em ordem, tudo intacto ali, né? O general. Eu quero que todo mundo levanta, arruma a cama, que não sei o quê. Meu, coloca o prato na pia, que não sei o quê. Sujou, lavou. Exato. Né? Sujou, limpou. E depois que você tira esse fardo das suas costas, você sente a leveza, né? Do casamento. Mesmo que não seja como a gente quer. Sim, né? Estamos amando no agora, no processo. Agora, não, o amor tudo suporta, tudo crê, né? Então, é isso que a gente tem que a se colocar no nosso lugar. E qual é o nosso lugar? Aquele que Deus nos coloca. Deus nos fez mulher. Exato. Então, a gente tem que estar no nosso lugar. Assim como o nosso esposo são a cabeça. Exato. Então, a gente tem que ser o restante do corpo. Se a gente não tá, a cabeça não tá equilibrada com o corpo, os comandos não vêm. Exato. Então a gente precisa se colocar no nosso lugar e permitir que o nosso marido fique no lugar dele. Falamos aqui sobre a vulnerabilidade. Hoje o Senhor te convida a ser uma mulher vulnerável, aonde a gente carrega tantas coisas e às vezes a gente coloca numa posição de general dentro de casa. Eu quero te dizer que essa posição nós carregamos só no nosso secreto com Deus. É onde guerreamos, onde damos nossos gritos de guerra, mas é na presença dEle. Quando saímos do quarto do secreto, voltamos para ser feminina e delicada, assim como Deus nos criou. Então, para encerrar, para você, assim como nós, que estamos aguardando o cumprimento da promessa. Então, o primeiro a gente pode dizer que é amar no processo.
Não esperar que o esposo, né, eu vou amá-lo quando ele aceitar Jesus, mas é amá-lo no processo. Amar enquanto ele ainda não é aquilo que a gente sonha com Deus. Exato. Aquele servo, a gente vê o nosso marido levantando a mão na igreja, dando glória a Deus. Sim. E a gente consegue visualizar. Mas o amor, ele só cresce. O amor, ele nunca acaba. Exato. Ele nunca acaba. Eu acho que o amor, ele só aumenta. E assim como a gente vibra com as vitórias profissional no nosso marido, uma conquista, a gente também vai vibrar quando chegar esse momento. Exato. A versão deles entenderem e reconhecerem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não vejo a hora de ouvir essa frase e ver as mãos sendo levantadas. Exato. Então, eu acho que a gente vai amar ainda mais. O amor, ele vai ser diferente, mas não é para menos, mas para mais. Exato. Ser vulnerável, se permitir ser cuidada também e poder... eu posso ser quem eu sou com meu marido. Afinal, nós somos um só e eu não preciso mais vestir uma capa super protetora, porque ainda que ele não tenha o mesmo discernimento espiritual que eu, ele é o meu marido, o qual cuida de mim dentro da minha casa. Sim, a gente não pode tirar o lugar dele, né, como o nosso cuidador. E a gente não pode querer se sobressair no casamento, no relacionamento. Nós temos o nosso lugarzinho, né? Assim como a criação a gente veio depois. Né? Então, a gente Tem que ter essa consciência. tem que ter essa consciência, né? Em casa, meu marido, ele é o provedor. Então, assim, ele vem primeiro com as coisas e eu venho depois caminhando junto com ele. E a gente ser vulnerável faz eles também terem o lugar deles de cuidador. Né? A gente precisa ter esse momento de... Nós somos, sim, frágeis. Mas não nessa maneira, né? Dessa rótulo de o que é ser frágil. Ser frágil é igual aquela fita que vem naquela embalagem de uma taça. Sim, frágil. Por quê? Porque ele precisa ser manuseado com cuidado, com delicadeza. Exato. Não é que é frágil, que não tem voz, não tem posicionamento. É porque assim a gente tem que ser amada, ouvida, cuidada e compreendida. Sim, com certeza. E o último, mas não menos importante, não compartilhe o que é espiritual com quem ainda não tem um discernimento espiritual. E aqui a gente está falando exatamente com os maridos que ainda não são convertidos. Às vezes acontece muita coisa ali no secreto entre nós ali e Deus revela alguma coisa ou algum sonho, e a gente já quer ir lá falar para o nosso marido, e Deus fala, ainda não é o momento. É o discernimento, né? A gente tem que ter o discernimento da palavra, da situação. E às vezes até para nós que estamos na caminhada com Deus, é difícil discernir aquilo. Você não entende se aquilo é da carne ou é do espírito. E assim, e como eles ainda não estão envolvidos espiritualmente com Deus, eu acho que para o nosso marido é um pouquinho mais difícil ter essa compreensão do que a gente quer dizer. O plano espiritual, ele existe. Ele é real. E ele é forte. Então, assim, não é brincadeira o plano espiritual. Então, os que vêm dos céus, se cai na nossa mão, meu Deus, que privilégio. Que privilégio. Então, o discernimento, ele é a base da compreensão. Então, às vezes, você tá com aquilo queimando no seu coração, você tem total discernimento daquilo, compreensão. Aí você vai falar pro seu marido e fala assim, que isso? Tá doido? Que isso que você tá falando? Tá exagerando. Você tá exagerando, não é tudo isso. Nada a ver só eu. É porque você me conhece, porque você é minha esposa, você tá falando isso. Exato. Mas não é o que o Espírito Santo falou ao seu coração. Então, assim, não sai abrindo a boca. Hoje vimos que mesmo quando o nosso marido, nosso cônjuge, ainda não serve a Deus com a gente, o Senhor ainda continua trabalhando. A oração e a entrega de uma esposa fiel pode abrir portas que você nem imagina. Então, continue firme e persevere. E você, vive a realidade de buscar Deus sozinha no casamento ou já experimentou a alegria de seu marido se render a Jesus? Conta nos comentários, porque sua história pode encorajar outra mulher. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com alguém que precisa dessa palavra. Que a paz de Jesus esteja com você e lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nele será salvo eternamente. Até o próximo episódio.